Galera, voltando novamente, dando continuidade ao nosso vídeo sobre ditadura civil-militar, agora eu vou entrar nos aspectos mais ali relacionados ao golpe, né, a efetivação do golpe político, né, que depois do Jango inicia o ciclo histórico de presença dos militares à frente do governo federal, né. Conforme eu havia dito, a própria posse do Jango já tinha refletido uma série de impasses, né, entre os setores políticos e ideológicos e os grupos sociais, né? Setores empresariais, setores das Forças Armadas, trabalhadores, camponeses, enfim, intelectuais, a sociedade de modo geral, ela refletia os impasses que estavam colocados ali naquele contexto de radicalização política e ideológica. Conforme eu disse no vídeo anterior, a gente tem que pensar o processo e o contexto. Alguns aspectos são importantes para a gente pensar também o contexto. Se no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre o processo que vincula o golpe civil-militar a acontecimentos ou a um padrão de disputa e de luta política que já se iniciou, né? Já se dava, melhor dizendo, desde o período Vargas, o contexto político, tanto nacional como internacional, foi também muito preponderante para radicalizar e intensificar os medos, ampliar os anseios e também aprofundar, né, os radicalismos em torno da própria percepção do processo, tanto à esquerda como à direita. Qual seria o contexto primeiro internacional para dar destaque? A gente não pode esquecer que após a Segunda Guerra Mundial, dois acontecimentos, grosso modo, são muito importantes para criar um certo contexto, né, ideológico, político no cenário internacional. O primeiro é que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a consolidação da União Soviética como uma das principais potências internacionais, né? Podemos dizer que o mundo ficou dividido entre duas grandes potências ou superpotências, de um lado os Estados Unidos, expressando a visão do Ocidente, a visão do capitalismo, das democracias liberais, e do outro lado estava a União Soviética, que seria a representação do comunismo, né, da revolução comunista, da revolução socialista, que teria como intenção e horizonte histórico construir em diversas partes do mundo, no seu internacionalismo, o comunismo. Esse cenário, pós-Segunda Guerra Mundial, criou uma dinâmica de disputa, tendo como esses dois vetores, Estados Unidos e União Soviética, a chamada Guerra Fria, que era uma guerra não necessariamente direta entre os Estados Unidos e a União Soviética, no qual essas duas potências influenciavam, né, as lutas políticas e financiavam, estimulavam e apoiavam as lutas políticas e revolucionárias ou contra-revolucionárias em diversas partes do mundo. É nesse contexto internacional de Guerra Fria que todo o debate político, né, nacional, durante o período do governo Jango, também se insere. Existia por parte dos setores conservadores da política brasileira o entendimento de que o governo Jango ele se alinhava a uma agenda comunista e que a possibilidade de uma revolução comunista no Brasil, de ocorrer, né, uma revolução comunista no Brasil, ela também estava no horizonte. Por outro lado, da mesma forma, movimentos sociais, partidos políticos, organizações políticas de toda a ordem no campo das esquerdas, ou seja, a esquerda tem que pensar também de forma plural, via o horizonte de possibilidade de uma transformação radical e de superação de estruturas que impediam a transformação desejada como algo muito mais palpável, ou seja, havia um entendimento por parte dos setores da esquerda que era possível acelerar a história, acelerar o processo, mover e romper com as estruturas que marcavam, na visão dos setores da esquerda, a sociedade brasileira pelo atraso, pelo não desenvolvimento, pela desigualdade, enfim, era possível de uma forma abrupta, não necessariamente negociada, impor e construir alterações dessa realidade no curto prazo.
Esse contexto ideológico, ele influenciou tanto as visões ou as perspectivas de esquerda como as perspectivas de direita. Da mesma forma, também ainda no plano internacional, a gente não pode esquecer do impacto que foi a Revolução Cubana de 1959, de uma guerra que trazia também uma possibilidade de revolução socialista no ambiente latino-americano, e influenciou de forma substantiva, de forma significativa, né, diversas organizações de esquerda, partidos de esquerda no Brasil. Isso também criou nos setores à direita, nos setores mais conservadores, um temor daquilo que ocorreu em Cuba pudesse se repetir no Brasil. Sem sombra de dúvidas, esse cenário ele trazia uma certa comoção e uma percepção em parte exagerada, mas também dava uma certa dramaticidade na sensibilidade dos setores, tanto à esquerda quanto à direita, em relação à luta do momento. Em certa medida, culminando numa percepção de que a negociação não era mais um elemento. A ação, no sentido de derrotar o lado oposto, era muito mais importante e efetiva do que necessariamente buscar vias de negociação. Para o professor Jorge Ferreira e a professora Ângela de Castro Gomes, num livro chamado 1964, se eu não estou enganado, é que eu não estou com o livro perto aqui, eu lembrei dessa referência aqui de agora. Há nesse processo um certo esvaziamento do centro político, ou seja, não existiria mais um centro político que, antes desse contexto de radicalização, serviria como certo colchão de amortecimento desses dois polos. Com a radicalização da luta política, há um esvaziamento do centro, há uma redução das possibilidades no sentido de posicionamento político e acaba, por sua vez, radicalizando a luta política. Mas vamos à nossa vaca fria, desculpa me alongar em relação a esse contexto. No contexto nacional, a gente também tem algumas coisas que são muito importantes para a gente pensar os setores sociais, né? De um lado, nesse contexto do final da década de 50 e início da década de 70, a gente tem formação de movimentos sociais no campo, que lutam pela reforma agrária, pelo direito à terra. Tem um contexto também que a gente não pode perder de vista, que a maioria da população brasileira ainda residia no campo, e a questão agrária, a questão da terra, sempre foi uma questão delicada na história brasileira, pelo padrão de construção da estrutura fundiária, na qual é marcada pela concentração de terra, pela expulsão de pequenos poceiros, pela formação de latifúndios, ou seja, terras improdutivas, na mão de poucas pessoas, o papel da monocultura também na história agrária brasileira, ou seja, nesse contexto emerge como uma pauta importante, como uma reforma necessária e estruturante, sendo defendida por diversos setores da sociedade brasileira, sobretudo setores à esquerda, mas também pelo movimento camponês, que ficou conhecido como Ligas Camponesas, defendendo a agenda da reforma agrária. O movimento também sindical, ele surge já naquele contexto do Vargas, inclusive tem um livro muito interessante na formação dessa cultura política da classe trabalhadora, da professora também Ângela de Castro Gomes, chamada Invenção do Trabalhismo, que trata desse protagonismo, dessa projeção da classe trabalhadora na luta por direitos e na luta também no engajamento desse projeto desenvolvimentista, de transformação da realidade brasileira, formado numa lógica de desenvolvimento nacional, de soberania nacional, de nacionalização de setores estratégicos da indústria, da infraestrutura, enfim. O movimento sindical, para além das pautas econômicas, ele é um ator ativo, né? Presente no debate público, naquilo que define o projeto de país, né? O nacionalismo de esquerda, é importante registrar, é também um dos elementos que compõem esses discursos e essas narrativas das classes trabalhadoras. O movimento sindical forma a CGT, que é o Comando Geral dos Trabalhadores, uma organização importante que reuniu os trabalhadores. O movimento trabalhista tem uma forte presença de dois partidos, né, influenciando, não necessariamente tutelando, mas tendo
grande influência na Organização dos Trabalhadores, que seria o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e o PCB, embora proibido, mas muitos militantes, proscrito, né, proibido, ilegal, na condição de legalidade. O Partido Comunista Brasileiro ele ainda tem uma importância e uma influência muito grande nos movimentos dos trabalhadores. O outro movimento que também, nesse contexto, então a gente está meio que analisando a sociedade civil, considerando setores à esquerda, né? É o movimento dos subalternos do Exército, sobretudo os sargentos e cabos do Exército, que montam uma série de associações reivindicando melhores condições de trabalho, a despeito da revolta da Chibata, a despeito das lutas dos marinheiros e dos subalternos das Forças Armadas em torno de melhoria de condições de vida ainda na Primeira República e durante o período Vargas. As condições de vida e de trabalho salariais eram muito ruins e esses soldados, né, esses membros subalternos de baixa patente das Forças Armadas buscam reivindicar melhores condições de trabalho, de vida, mas não só, também direitos políticos, porque eles não poderiam se candidatar, e fora uma série de mudanças que eram extremamente arcaicas no funcionamento, por exemplo, da Marinha, que um sargento, para ele poder casar, ele tinha que pedir autorização formal à Marinha para ter o direito de se casar ou sair, só poderia sair fardado do quartel ou ir fardado para o quartel, enfim. Essas mudanças disciplinares e também no horizonte de direitos desses soldados, né, dos subalternos, era também uma questão importante que criou uma certa comoção e mobilização de luta política desses suboficiais ao longo desse período de João Goulart. E por fim, a gente é importante falar da gloriosa União Nacional dos Estudantes, não por fim, ainda tem mais um ponto que eu esqueci, mas da União Nacional dos Estudantes, uma entidade fundada na década de 40, né? Estou esquecendo mais ou menos a data de fundação da UNE, mas ela é fundada ali, se eu não me engano, no final da década de 30 e início da década de 40, e ela faz uma série de ações importantes no sentido do debate sobre desenvolvimento. Ela teve um papel no debate sobre a campanha do Petróleo é Nosso e na própria criação da Petrobras, e ela tem um papel também importante através dos Centros Populares de Culturas, os CPCs, criando também muito permeada por essa visão crítica da necessidade de desenvolvimento, da construção de um país soberano, da superação das mazelas sociais do Brasil, e podemos dizer que, em certa medida, os estudantes, sobretudo os estudantes universitários, mas também a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, mas com maior projeção a UNE, reivindicavam essas mudanças e apoiavam esse movimento, essa frente constituída em torno do governo João Goulart em defesa das reformas, de uma série de reformas. E, por fim, setores progressistas da Igreja Católica, também existiam inegavelmente setores conservadores, mas que defendiam uma série de transformações e disputando a influência com os comunistas em relação à classe trabalhadora e em relação à juventude, também defendiam reformas sociais profundas como forma e meio também de minimizar a influência comunista dos setores sociais subalternos. Então, é nesse contexto que tem a formação da Juventude Operária Católica, de uma série de ações da Igreja Católica, da chamada Ação Católica, no campo e no espaço urbano, em torno de questões de moradia, organização da classe trabalhadora, de oposições sindicais, enfim. A Igreja Católica tem um papel importante. Mas a grande agenda, para a gente não perder de vista, que deu e construiu, podemos dizer, um cenário de radicalização política, foram as reformas de base, né? É importante lembrar que grande parte da esquerda ainda acreditava na possibilidade de aliança com setores da burguesia industrial que tivesse como perspectiva e horizonte um projeto desenvolvimentista para o país. Mas na dinâmica do processo, isso foi caindo por terra por um conjunto de fatores que eu espero conseguir explicar aqui rapidamente. Primeiro, que muitos setores da sociedade, talvez trazendo os conflitos, a emergência dos conflitos para ficar um pouco mais claro.
Muitos setores da sociedade acreditavam, por exemplo, o próprio PSD e os próprios setores da UDN defendiam a reforma agrária, que era uma reforma de fato estruturante, mas considerando o perfil da estrutura agrária brasileira, em que poucas pessoas detêm muita terra, isso ainda era uma questão delicada. A radicalização dos movimentos camponeses, como também das esquerdas, em relação da reforma na lei ou na marra, foi criando um certo temor, sobretudo do setor agrário, em relação à profundidade dessa reforma, o que foi abandonando ou esvaziando a possibilidade de uma composição e de diálogo. O Django, inclusive, enviou projetos tentando viabilizar a aprovação via Congresso de um projeto de reforma agrária, mas esses projetos foram rejeitados pelo Congresso. Cada vez mais para os setores da esquerda que defendiam a reforma agrária, foi se tornando inviável por meio institucional e criando um certo conflito desses setores contra o Congresso, criando um entendimento de que o Congresso seria um obstáculo à concretização da reforma agrária. Sem esquecer também, é importante registrar que mesmo a classe trabalhadora tendo um papel importante no debate político, mas a gente tem nesse período um certo aumento no número de greves. Se de um lado a classe trabalhadora e os setores progressistas acreditavam que existiria a possibilidade de aliança com a burguesia e setores empresariais, desenvolvimentistas e industriais, a própria dinâmica de mobilização da classe trabalhadora, a realização de greves, foi em certa medida criando caminhos bloqueando caminhos de diálogo desses setores com a própria classe trabalhadora. É importante dizer que a greve, né, é um instrumento, é uma ferramenta de luta política da classe trabalhadora por melhoria das condições de vida, e um dos problemas que o Django enfrenta nesse contexto, né, nacional é a carestia provocada pela inflação de uma série de produtos que foram dilapidando o poder de compra e de consumo do salário dos trabalhadores. Então, a greve era uma resposta, né, a essa realidade de empobrecimento da classe trabalhadora, considerando a inflação. Então, esse processo de aumento das greves também foi um fator que foi afastando setores da classe trabalhadora em relação a diálogo com o próprio governo. Uma coisa que foi importante, já falei sobre a questão da radicalização das esquerdas em torno da reforma agrária. A esquerda ela passa a reivindicar um horizonte importante que organizaria a pauta e unificaria, constituindo uma frente da esquerda, que seriam as chamadas reformas de base. O professor Daniel Arão dos Reis Filho, um historiador importante, fala que nesse contexto criou uma certa ideologia do impasse, né? Pois só seria possível mudar e resolver os problemas do Brasil a partir da superação desse impasse que o Brasil havia chegado, e a maneira de resolver esse impasse seriam as reformas de base. O que eram as reformas de base? A principal, a que articulava todas as outras reformas, eu já disse, era a reforma agrária, pela própria trajetória histórica brasileira sobre a relação com o uso da terra. A segunda reforma também importante era a reforma urbana, que visava a questão do combate à especulação imobiliária, do acesso à moradia, da questão do barateamento dos aluguéis. Tinha também a reforma bancária, a reforma eleitoral. A reforma bancária era uma reforma que garantiria acesso ao crédito, também a reforma que impediria a remessa de lucros para o exterior. A reforma universitária, que ampliaria a liberdade no interior das universidades, acabaria com as cátedras e também permitiria a produção de um conhecimento menos hierarquizada, mais coletiva, mais dialógico. Isso eu teria que ter mais tempo para desenvolver. E, por fim, a reforma eleitoral. Por que a reforma eleitoral? Não sei se vocês lembram, a reforma eleitoral está vinculada muito à questão de grande parcela da população, e isso permaneceu desde a Constituição de 1891, está alijada do direito ao voto, ou seja, grande parte da população que era analfabeta não tinha direito de participar.
Na reforma eleitoral, reivindicava-se o direito dos analfabetos votarem, que constituíam nesse contexto cerca de 60% da população, como também a permissão de sargentos poderem votar. Então, essa agenda, ela deu a esteira para um processo de reivindicação e de mobilização das esquerdas, confrontando esses setores mais conservadores que, sobretudo, detinham o poder econômico, né? E, em parte, também o poder político, ou seja, setores populares, organizados e referenciados nas esquerdas, começaram a popularizar com as elites tradicionais, e isso foi se radicalizando ao longo desse período do governo João Goulart, de 61 a 64. Eu vou tratar no próximo vídeo, para encerrar, sobre a questão militar de maneira mais específica. Como vocês sabem, eu estou fazendo um esforço aqui de falar muita coisa em pouco tempo, mas eu acho que a questão militar merece um vídeo, eu espero que seja mais curto, mais específico, para que eu possa desenvolver com maior atenção, com maior acuidade, o papel das Forças Armadas, e o quão isso foi complexo, esse processo, o quão esse processo foi complexo, que culmina no golpe civil-militar de 1964 e posteriormente o regime militar. Porque existiu uma série de questões, tanto no que tange à ordem e hierarquia, ao autoproclamado papel das Forças Armadas como mantenedoras, né, ou protetoras da ordem, né, que respaldariam a ordem, estariam acima da sociedade civil, e essas questões têm uma longa trajetória histórica e a gente precisa pensar, eu acho que com mais atenção sobre isso. Pessoal, espero que esse vídeo também ajude. Novamente, peço desculpas, mas eu estou retomando aqui o hábito de gravar, como eu não estou fazendo a edição